Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal de Olho no Cristianismo. Deus abençoe você, seus familiares, sua vida como um todo. Que o Senhor Jesus possa ser o centro da sua vida, beleza? Para que assim você possa experimentar o melhor dessa terra e do porvir, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Olha só, nós estamos dando continuidade à nossa série de conhecimentos bíblicos, né? E hoje nós vamos ter aí a oportunidade de compreender, no estudo 9, o pecado imperdoável. Isso é um mito ou é uma verdade? O que você acha? Deixe aí nos comentários. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva no canal, ative as notificações, clica no joinha para dar uma força para a gente e, como eu disse agora, comente os nossos vídeos. Nós queremos dialogar com vocês. É muito importante para nós os comentários de vocês. Se você concorda, se você não concorda, isso é fundamental, né, para o enriquecimento do nosso estudo aqui. Beleza? Então vamos lá, olha só. Nós vamos começar, como sempre, né, com um texto introdutório. E essa introdução aqui, ela já vai nos dar o norte para esse tema. Você já vai conseguir compreender aqui nesse texto qual é o pecado que não tem perdão. Ok? Vamos lá. O Espírito Santo atrai o pecador para a cruz, para convencê-lo do pecado e de sua necessidade de perdão, para colocá-lo no seu coração o sentimento de arrependimento, a atitude de confissão e a certeza do perdão, bem como o poder para continuar uma vida vitoriosa. Olha aí o que o Espírito Santo faz conosco, olha só. Para pedir perdão é preciso haver arrependimento. E para haver arrependimento é preciso ter humildade para ouvir a suave voz do Espírito Santo. Mas, se nós fecharmos o coração e os ouvidos, não haverá convicção de pecados, nem arrependimento, nem confissão. E assim não haverá perdão, não porque Deus não queira perdoar, mas porque não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. O pecado é imperdoável porque não mais é confessado a Deus. Olha aí, você já entendeu. Olha só. E o ser humano está indisponível para receber a bênção da salvação. E nós vamos aprender agora como evitar esse caminho e assim receber o perdão para todos os nossos pecados. Olha só, o pecado é imperdoável porque não é mais confessado. Mas então como que se dá esse processo de não confissão de um pecado? É que nós vamos entender agora, tá bom? Então vem conosco. Pega a sua Bíblia aí, ou o seu smartphone que tenha o aplicativo, né, da Bíblia Sagrada, ou mesmo aí no Google, né, na Bíblia Online, para você acompanhar conosco aí as passagens bíblicas, beleza? Olha só, nossa primeira pergunta. Quem foi enviado para representar a Cristo? Já que nós vimos ali na introdução, muito se falou sobre o Espírito Santo, vamos entender agora. Quem foi enviado para representar a Cristo? O Espírito Santo. Mas vamos comprovar isso aí na palavra de Deus. João 14,16. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus era um Consolador. Então ele dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Olha só. João 15,26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o Espírito Santo é um Consolador enviado da parte de Deus por Jesus Cristo para estar conosco, testificando de Jesus Cristo e nos levando até Ele. Mais para frente nós vamos entender as funções do Espírito Santo. E é fundamental que você compreenda isso para que você possa experimentar também a presença dele na sua vida, não é? Olha só, então nós já sabemos quem foi enviado para representar a Cristo aqui na Terra. O Espírito Santo. Jesus Cristo veio, fez o seu trabalho, o seu sacrifício único e exclusivo e suficiente para salvar a raça humana. Então, ele veio, fez, subiu ao céu e o Espírito Santo está aqui agora fazendo um trabalho de nos encaminhar até ele, não é? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos entender daqui a pouco o que significa isso. Muito bem. Vamos lá. Pergunta número 2. Que certeza temos de que o Espírito Santo também é Deus? Olha só. Atos 5,
de 2 a 4. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 5, nos versos 2 a 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vou começar lendo do verso 1 aqui para a gente poder entender. Olha só. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Até aí, tudo certo, né? Se a pessoa tem uma propriedade, ele pode vender a hora que ele precisar ou que ele quiser. Até aí, tudo certo. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha só. Reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? Se você não tivesse vendido, não seria seu? E vendido não estaria em teu poder? Se você não tivesse vendido o campo, ele era seu. Vendeu, o dinheiro ficaria com você, era seu também. Né? Como, pois, assentasse no seu coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ou seja, até então vender uma propriedade, isso aí não é pecado, não é problema nenhum. Agora, quando você promete algo para Deus, precisa cumprir. E é o que Ananias e Safira fizeram. Não é? Iriam vender aquela propriedade e ia depositar aos pés dos discípulos aquele valor para que o evangelho avançasse. Mas aí eles retiveram parte do valor escondido, sem falar nada com ninguém. Chegaram lá com uma parte. Aqui, os apóstolos, nós vendemos o campo, a nossa propriedade, por esse valor. Imediatamente o Espírito Santo o quê? Falou a Pedro. Não era aquele o valor. E aí Pedro fala, por que você fez isso? Você não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Não tinha obrigação nenhuma de prometer nada a Deus. Se você não tivesse vendido o campo seria seu. Mesmo se vendesse sem prometer nada, o dinheiro também seria seu. Por que você fez isso então? Você não mentiu para nós. Você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Isso aqui é só uma das comprovações de que ele é Deus. Deus, Jesus Cristo é Deus e Deus Pai é Deus. Algumas denominações, algumas instituições creem de forma diferente. Mas não vamos entrar no mérito aqui. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus e ponto. Ok, tá bom? Isso precisa ficar claro para você, tá bom? Vamos lá então. Quais são as funções do Espírito Santo? Agora ficou legal. Presta atenção aqui, ó. Quais são as funções do Espírito Santo? Porque até então nós já sabemos, aprendemos aqui que ele é Deus, não é? E sabemos que o pecado imperdoável tem a ver com ele. Algumas das nossas ações, aí, ações dos seres humanos, dentro das funções do Espírito Santo aí, que entristece a ele, que é um pecado contra ele. Vamos lá, olha só. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que legal. E João 16, 8. Olha só. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é fundamental você entender. Então o Espírito Santo ele testifica de Jesus, ele nos leva a ter uma vida diferenciada, ele nos leva a nos aproximar de Cristo, a viver de acordo com seus mandamentos, né? A viver de acordo com as Escrituras Sagradas, porque afinal de contas o próprio Espírito Santo foi o inspirador das Escrituras Sagradas. Então ele nos faz lembrar delas também, assim como fez com os discípulos, com os apóstolos, melhor dizendo, né? Ele também faz isso conosco. Ele nos ensina, ele abre a nossa mente, ele nos ilumina. Então, quando você pegar sua Bíblia aí para poder estudar, ou qualquer texto que tenha a ver com Cristo, com o Evangelho, né? Com as questões espirituais da parte de Deus, você faz uma oração e o Espírito de Deus ele vem
e fica ao seu lado ali, te orientando, abrindo a sua mente, te iluminando para que você possa compreender. Isso é uma bênção. Você só pode experimentar essa bênção se você abrir o seu coração para ele. E hoje é o dia de fazer isso, abrir o nosso coração a ele, né? Olha só, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado, ele vai nos convencer de quem nós somos. Ele nos mostra através da palavra, da lei de Deus, quem nós somos. Pecadores. Pecadores, natureza pecaminosa, somos pecadores. E ele fala também aqui, ó, e da justiça. A justiça é Cristo. O único justo que existe é Cristo. O seu sacrifício. As vestes de Cristo, o sangue do Cordeiro. Ele é a justiça. E depois o juízo, o que vai acontecer. Então, o que a gente tem que pensar aqui agora? O Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele me mostra quem eu sou, do que eu preciso e o que vai acontecer depois. Então, ou seja, eu sou pecador. Eu não tenho justiça em mim. Eu tenho pecados em mim. A minha natureza ela é pecaminosa. Eu preciso da justiça de Cristo. Então, eu vou até Cristo através da orientação do Espírito Santo e da palavra e obtenho essa justiça sobre mim, para que eu não receba o juízo depois. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele me orienta nisso. Olha, você é pecador, você precisa disso para que você não sofra aquilo. Então eu, como pecador, preciso de Cristo para que depois eu não receba o juízo do Pai. Entendeu? Isso é fundamental que você compreenda. É fundamental, é muito importante que você compreenda isso. Tá bom? Olha só. Vamos para a nossa pergunta número 4. Quais as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Né? Olha só. Atos 5:32. Olha só o que os discípulos disseram aqui, ó. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Né? Olha só. Nós somos testemunhas desses fatos, bem como assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Não é? Olha só, Deus outorgou o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, se você quiser ter o Espírito Santo na sua vida, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa obedecer a Deus. Obedecer os seus mandamentos e também é um sinal de amor, né? O próprio Cristo diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Cristo, você precisa guardar os seus mandamentos. Se você quiser viver debaixo da orientação do Espírito Santo, que é sempre o melhor para nós, você precisa obedecer à voz dele. E isso tudo está ligado ao pecado imperdoável. Estamos chegando lá. Olha só. Gálatas 5, 22 e 23. Quais são as características, né? Ou quais as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele demonstra através de seus frutos. Né? Olha só. Ele demonstra que tem o Espírito Santo com os frutos, com as suas ações, com o seu modo de vida, com a sua forma de ler o mundo, de entender a realidade, de compreender as pessoas, de viver socialmente. É assim que nós identificamos uma pessoa cheia do Espírito. Olha só. Olha aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não existe nada na lei que desabone essas atitudes. Bondade, amor ao próximo, domínio próprio, mansidão, longanimidade, né? Empatia com o outro, trazendo aí para as palavras do nosso vocabulário, né? Mais moderno. Então, ou seja, aquela pessoa que vive sob a orientação do Espírito, ele é cheio do Espírito, ela é cheia do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, os frutos dele são reconhecidos socialmente. Na família, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Aonde ele estiver, as pessoas percebem, olha, aquele rapaz ali é diferente.
Ó, aquela moça ali é diferente. Aquele garoto ali é diferente. Olha como que ele é diferente. Olha como que ele fala. Olha como que ele compreende as coisas. Olha como que ele é paciente. Olha como que ele é empático, né? Olha como que se dão ali as ideias dele a respeito. As pessoas percebem que você é diferente. Quando você tem o Espírito Santo, quem está ao seu redor, mesmo que não te conheça, que não conviva com você, percebe que você tem um Espírito Santo, percebe que você é diferente. Isso acontece com aquelas pessoas que decidiram no seu coração viver sob a orientação do Espírito Santo, que é uma bênção. É o melhor para minha e o melhor para sua vida também, tá bom? Então, quem é cheio do Espírito Santo, você percebe no relacionamento com ele. Você percebe os frutos na vida da pessoa. Pergunta número 5. Olha só. Que atitudes podemos ter contra o Espírito Santo? Olha, nós estamos começando a chegar. Efésios 4:30. Olha só. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. As nossas atitudes, que não são atitudes a favor de Deus, os nossos pecados, vamos resumir, os nossos pecados entristece o Espírito Santo. Entristecem o Espírito Santo, né? Ou seja, ele está aqui trabalhando, nos mostrando o tempo todo o que é melhor para nós e mesmo assim nós o quê? Insistimos em cometer pecados. Insistimos em não dar ouvidos a ele. Ele entristece. É como se o trabalho dele fosse em vão. Ele está nos mostrando a salvação, nos levando a Cristo, moldando o nosso caráter, nos ensinando, nos fazendo lembrar da palavra de Deus, aquilo que está escrito lá, que nós uma vez estudamos, e mesmo assim nós não damos ouvidos, né, ao Espírito Santo. Isso entristece ele. Olha só, Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e assim vós sois como os vossos pais. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, coração não quebrantado. Coração sem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Uma mente fechada. Uma mente que não está aberta à ação do Espírito Santo. E isso entristece. Porque nós acabamos aqui, ó, vós sois como os vossos pais. Ou seja, nós acabamos repetindo erros do passado por não darmos ouvidos ao Espírito Santo. Nós acabamos repetindo sempre os mesmos males, como se fosse um looping, né? Por não dar ouvidos ao Espírito Santo. Homem de dura cerviz, mente fechada, cabeça dura, né? Por não abrir o coração, não abrir a mente, coração de pedra, né? Por não abrir a mente, não abrir o coração para as palavras, as ações, a orientação do Espírito Santo. Olha, não faz isso, olha, muda aqui, presta atenção no que a palavra está falando. Não vai por esse caminho, vai por esse. E as pessoas não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. Isso entristece o Espírito Santo e nós já estamos caminhando aí para, né, fechar aí o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo nos tira do céu. Isso tem que ficar claro na sua mente. O pecado contra o Espírito Santo nos tira a salvação, nos tira do céu, ok? Que é o pecado imperdoável, tá bom? Pergunta número 5, ainda continuando, né? Tem mais alguns textos aqui, ó. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19. Olha só. Não extingais o Espírito. É o que está escrito aqui nessa versão. Vou ler uma outra versão aqui, ó. 1 Tessalonicenses
5:19. Aqui, ó. Não apagueis o Espírito Santo. Isso é terrível. Olha só, não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, nós minimizamos o seu trabalho, não damos importância e agimos como se ele não existisse. Né? Fechamos os nossos ouvidos, fechamos a nossa mente e o coração para as ações do Espírito Santo. E nós vivemos a vida, né? Como se ele não existisse. Ou seja, nós apagamos ele. Não devemos fazer isso. Ele é a razão de nós termos a oportunidade de endireitar a nossa vida para sermos salvos. Cristo veio, morreu por nós, morreu por todos os pecadores, mas nós ainda pecamos. Nós cremos em Cristo, cremos no seu sacrifício, sabemos que isso aconteceu, mas isso não mudou o fato de nós pecarmos. Por isso o Espírito Santo está aqui. Olha, não peca, ora, muda de vida, não vai por esse caminho, sempre nos ajudando. Jesus veio aqui, fez o ministério dele, pregou, curou, evangelizou, morreu em nosso lugar. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou um consolador para estar conosco o tempo todo. Olha, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Não vai por aí, não vai por aí. Porque nós somos pecadores. Nós somos uma raça caída. Nós não podemos estar sozinhos. Nós não podemos deixar ter a possibilidade de vivermos sozinhos. Nós somos pecadores, egoístas. Olha o mundo como que está. Olha os sinais na natureza, os sinais da volta de Jesus provocados aí, ó, né? A maior parte deles provocado pelo homem. Um mundo dotado aí de confusão, de guerras, de egoísmo, de fome, de miséria. Olha para a gente poder fazer uma análise aí, dá uma observada, olha para você ver como que é o mundo que nós vivemos, um mundo complexo. As pessoas não querem saber de Deus, não dão ouvidos ao Espírito Santo. Olha como é que nós temos. Confusão, violência, prostituição, corrupção, toda sorte de erros. Cada dia que passa um pecado mais absurdo. Uma coisa impressionante. Imagine se nós vivêssemos sem a orientação do Espírito Santo para nos guiar o caminho. Olha, não vai por aí, vai por aqui. Não é? Olha só, Mateus 12:32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Tá vendo? Não apagueis o Espírito Santo, não faleis contra o Espírito Santo. Quem não dá ouvido ao Espírito Santo está cometendo pecado. Nós já estamos aqui, ó, desde o início do nosso estudo, já entregando aqui, ó, qual é o pecado imperdoável. Você percebeu aí? Deixa aí nos comentários. Você conseguiu pegar aí qual que é o pecado imperdoável, o pecado que não tem perdão. Ok? Qual foi a experiência dos antediluvianos? Gênesis 6:3. Isso aí para a gente ficar atento aqui, ó. Gênesis 6:3. A experiência dos antediluvianos. Vamos lá. Gênesis 6, olha aqui, ó. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha só. O Espírito de Deus, olha só. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Existe um certo limite. O Espírito de Deus, o Consolador, está conosco. Mas vai chegar um momento que ele vai parar de falar conosco. Ele vai deixar de agir conosco. E pode ser que hoje ele está deixando de falar com muitas pessoas. Nós vamos entender o que significa isso. Quando o Espírito de Deus deixa de agir na nossa vida, acabou. Não tem mais o que fazer.
Não tem mais o que fazer. Quando o Espírito de Deus deixa de agir na nossa vida, em nossa vida, não tem mais jeito. Olha só, o que devemos hoje? Vou voltar nesse tema aqui. O que devemos hoje? 1 João 7, 9, depois Isaías 43, 43 e depois 25, né? 43, acho que saiu da ordem aqui. 43, 25. 1 João, olha só, vamos ver aqui. 1 João, deixa eu pegar na minha versão aqui, ó. 1 João 1, capítulo 1, 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos um dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que devemos fazer hoje? Faltou aqui, né? Fazer, né? O que devemos fazer hoje? O que devemos fazer hoje, né? Devemos andar em novidade de vida. Nós devemos andar em novidade de vida. Ok? Porque se nós temos que confessar os nossos pecados, porque se nós não confessarmos os nossos pecados, nós não obteremos a salvação. Ok? E nós não obtendo a salvação, em vão é o nosso viver. Deus nos criou não para vivermos num mundo como esse. Deus nos criou para a salvação. Deus nos criou para viver eternamente com Ele, mas infelizmente o pecado entrou no mundo e aí Deus o quê? Com o plano da salvação, esse é o maior interesse dele, nos salvar. Ok? Levar-nos, né? Nos levar para morar com Ele, nos restaurar a sua imagem, semelhança real, né? Quando eu falo real, é a imagem sem pecado, não é? Porque o pecado manchou a imagem de Deus em nós. O pecado nos separou de Deus, né? Olha só, aqui ó, e agora, como que a gente vai entender o pecado contra o Espírito Santo, né? Olha só. O pecado do Espírito Santo está aqui no começo do nosso estudo, quando nós fizemos a introdução. É quando eu vou longe demais nos meus pecados, nas minhas atitudes erradas, que eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo. Eu por mim mesmo, nós humanos por nós mesmos, pecadores, nós não temos interesse nenhum em mudar de vida. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. O pecado que habita em nós, ele é prazeroso para nós. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que muda e molda o nosso caráter. Sem ele, nós estamos totalmente perdidos. Sem eles, não adianta nós falarmos da boca para fora que eu creio sim que Jesus veio, morreu na cruz por mim e tal, mas sem o Espírito Santo nos convencendo a cada dia, nós continuaremos pecando. E mesmo falando que cremos no sacrifício de Jesus, nós nos perderemos eternamente. Então, o pecado do Espírito Santo, ele ocorre e pode ocorrer com qualquer um. Quando a pessoa vai longe demais, a mente fecha, o coração fecha, e ele não consegue entender mais que as suas ações são desagradáveis aos olhos de Deus. Não é agradável o seu modo de vida aos olhos de Deus. E ele continua vivendo. Ou seja, ele cometeu um pecado, ele não confessa mais esse pecado, ele não sente a necessidade de arrepender desse pecado. E o Espírito de Deus não fala mais no coração dele. Por quê? Ele fechou a mente, fechou os ouvidos. Ele fechou o seu coração para as ações do Espírito Santo. Então, o pecado imperdoável, pecado que não tem perdão, é quando eu fecho as janelas da minha alma, né? A minha mente,
os meus ouvidos, o meu coração para a ação do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo. Porque aí eu continuo indo. Eu continuo indo, pecando, 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 pecando. E pecadores não arrependidos não entrarão no reino do céu. Então não tem perdão. Deus não pode perdoar aquele pecado que não é confessado. Essa é a regra. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Tem que confessar. Você tem que assumir o seu erro. Eu tenho que assumir o meu erro perante Deus. Deus é santo e perfeito. E é o Espírito Santo que faz isso por mim. Ele me orienta, olha, não vai por aqui, confessa o pecado. Ele vai me ajudando, ele vai aparando as arestas do meu caráter, do nosso caráter, para que nós possamos estar aptos para receber a justiça divina, a justiça de Cristo e sermos salvos. Agora, se eu fecho o meu coração para ele, se eu não dou ouvido às orientações dele, não tem perdão para os meus pecados, eu não vou sentir necessidade de pedir perdão a Deus, não tem necessidade de arrependimento, a minha vida está ótima, não, é assim mesmo, está certo, tal, tal. Isso não pode acontecer nem comigo nem com você. Então hoje é o dia da mudança. Hoje, se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Então não endureça o seu coração. Peça a orientação do Espírito Santo na sua vida. Peça que ele habite no seu coração. Você é o templo dele. Para que nós não venhamos a incorrer no pecado imperdoável e perder a nossa salvação. Tá bom? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, clica aí no joinha, nos ajude, comente os nossos vídeos, tá bom? E até o nosso próximo encontro, beleza? Valeu!